Sejam muito bem-vindos à Horda. Eu me chamo Victor e mais uma vez tenho a oportunidade de estar junto com vocês em uma missão importantíssima no processo de jogar RPG. Ora, qual é a primeira coisa que você, como um bom jogador, deve fazer antes de começar a jogar uma mesa de RPG com os seus amigos? Em se tratando de jogador, a primeira coisa que você tem que fazer é criar, logicamente, o seu personagem. E a minha missão neste vídeo de hoje é justamente essa: é fornecer para você algumas das melhores técnicas utilizadas por profissionais da área da literatura no processo de criação dos seus personagens de RPG. Diga-se de passagem que tudo aquilo que eu vou estar falando aqui, na realidade, é uma adaptação para RPG. Porque aquilo que eu vou mencionar são técnicas utilizadas por grandes escritores, por grandes roteiristas, que podem ser utilizadas não somente para RPG. Se você, por exemplo, trabalha com desenvolvimento de games, você pode estar pegando e prestar 99,9% daquilo que eu vou estar falando aqui para você poder desenvolver os personagens do seu jogo. Você também, se você trabalha em uma outra entretenimento, se você trabalha com cinema, se você trabalha com teatro, se você quer ser um roteirista, se você quer escrever um mangá, escrever um roteiro de uma história em quadrinhos, ou seja, em qualquer uma dessas áreas, todos os elementos que eu vou te mencionar nesse vídeo vão ser importantíssimos para poder estar te auxiliando no processo criativo do personagem. Se você for um cara parecido comigo, com certeza você vai achar muito proveitoso. Eu, por exemplo, tenho um grande problema chamado bloqueio criativo, né? Bloqueio, essa foi boa. Bloqueio criativo. Então eu tenho um sério problema de bloqueio criativo. Ou seja, eu passo horas e horas na frente da caneta, na frente do meu computador, esperando e tentando encontrar qual é a palavra certa que eu devo utilizar para poder começar a escrever a história daquele personagem, daquele NPC para minha mídia RPG, a história daquele NPC, ou daquele protagonista para o jogo que eu estou desenvolvendo, tá? Então isso aí é importantíssimo. Então eu quero ajudar você e fica de olho nessa nossa dica, que é meio como se fosse uma semi-videoaula para você poder estar aprendendo como criar da melhor maneira possível o seu personagem, beleza? Logo depois da vinheta a gente vai começar essa nossa missão. Então vamos lá, jovens aventureiros. Conforme conversei com vocês antes da vinheta, este vídeo ele tem um pouquinho de cara, assim, meio que de tutorial, meio que de videoaula, tá? Mas por um bom motivo. Por quê? Porque a gente vai tentar mostrar para vocês um procedimento bem legal, bem prático, para você poder estar criando o seu personagem para você jogar RPG, tá? Então, como a gente fala aí, né? Como criar um personagem de RPG, né? A resposta à pergunta meio que já foi determinada em vídeos anteriores, né? Em vídeos anteriores, a gente mencionou que existem 3 passos que você deve cumprir para você poder criar um personagem de RPG. O primeiro passo, você deve determinar a raça desse personagem e a etnia que esse personagem vai ter, né? Então isso varia, lógico, de acordo com o cenário que você está utilizando. Dentro do canal da Horda, o nosso foco principal é Dungeons & Dragons, e nos vídeos recentes a gente utilizou como base o cenário de aventura Greyhawk, tá? Portanto, se o teu plano é criar um personagem para você jogar GURPS, jogar Tagmar, jogar Defensores de Tóquio, tá? Jogar Tormenta, qualquer que seja o sistema que você quer jogar, é importantíssimo você conhecer um pouco sobre esse sistema e você escolher a raça do seu personagem, tá? Depois que você escolheu a raça, ainda dentro desse sistema você tem que escolher qual vai ser o papel do teu personagem, né? Qual vai ser a classe do teu personagem. O teu personagem vai ser um guerreiro, vai ser um bárbaro, vai ser um clérigo, vai ser um paladino, né? Então, cada sistema de jogo, cada cenário oferece aí um conjunto de classes de personagens e é para você determinar qual é o papel desse personagem que você está criando dentro do jogo, ok?
E aí entramos justamente no que nós vamos conversar hoje, que é a terceira e última etapa da criação do teu personagem, que é justamente você criar a história que o teu personagem vai utilizar, né? Então, para você poder criar essa história, né, existem várias formas, né? Por que é importante, né? Antes de mais nada, por que é importante você criar mostrando o personagem, né? Porque o teu personagem, simplesmente, ele não pode ser um saco vazio, né? Ele tem que ter uma base, já que você vai utilizar dentro de um jogo de interpretação, ele tem que ter uma base, tá? Para que você possa interpretar ele. Tem que haver, na verdade, um vínculo de realização histórica, tá? Para você poder se dedicar realmente àquele jogo, né? Tem que ser alguma coisa que nasceu de ti, tem que ser uma história, tem que ser uma fantasia que surgiu a partir de ti, para que garanta, na verdade, a tua imersão, né, dentro daquele ambiente fantástico, tá? Se teu objetivo ao assistir esse vídeo é criar um game, por exemplo, um game eletrônico, tá? Então, esse vídeo vai ser de vital importância porque ele vai te mostrar como é que tu faz para criar o protagonista desse teu jogo, como é que você vai criar os NPCs, né, os personagens controlados pelo computador pro teu jogo e etc, tá? Bom, só ressaltando, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma técnica, o uso de uma técnica desenvolvida aí por um grande escritor, um grande roteirista, um grande quadrinista, conhecido como Neil Gaiman, tá? Por quê? Porque o Neil Gaiman é um cara que tem vários projetos, né? Roteiro de cinema, recentemente roteirizando aquela série Deuses Americanos, que foi baseado no livro que ele escreveu, tá? Quadrinhos, perfeito? Então é um cara sobrecarregado pra caramba. Então, para poder cumprir prazos e ele não se tornar um segundo George R.R. Martin, né? Que é o escritor do Game of Thrones, que entrega um livro a cada 10 anos, né? Em média, né? Porque teve livro lá que demorou quase 20 anos para sair, enfim. Então, o resultado do cara não se tornar um cara como esse, sempre cumprir prazo, sempre manter a audiência dele cada vez mais interessada, né? Sempre renovada, etc. Então, ele criou uma série de técnicas que permitem ele criar as suas obras literárias em pouquíssimo tempo, né? Então, essa técnica que a gente vai utilizar, ela é baseada em questionário, tá? Ela é baseada naquilo que a gente chama de questionário, tá? Essa técnica, o Neil Gaiman, ele teve a ideia para gerar essa técnica quando ele precisou abrir um crédito, né? Para poder fazer compras, né? Uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? Às vezes todo mundo, o dinheiro que você tem dentro da tua conta corrente, que você tem na tua carteira, às vezes não dá para te comprar aquilo que tu quer, então às vezes você tem que fazer os empréstimos, né, pedir emprestado, tá? Então, quando ele foi tentar fazer esse empréstimo, né, ele precisou preencher uma longa e chata ficha de cadastro. E aí, enquanto ele preenchia, ele teve a ideia, de repente eu posso aproveitar essa ideia de questionário, né, para eu poder agilizar o processo criativo do meu personagem. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ver como é que a gente pode pegar, né? É que a gente pode estar pegando um questionário e a partir deste questionário nós criarmos o nosso personagem pronto para você poder colocar na sua mesa de RPG, perfeito? Tá? Então, o primeiro passo desse questionário, né, é tu entender a utilização dele, né? Tu entender, né, que grandes storytellers, né, grandes contadores de história, sempre segue um algoritmo, né? E esse algoritmo, se ele for seguido à risca, né? Ou seja, se a gente conseguir preencher bacana todas as questões do questionário, você com certeza vai ter um personagem muito bacana, muito carismático para você poder estar utilizando, perfeito? Tá? Então, no sentido aí, né, de você poder estar gerando esse personagem, a gente começa primeiramente aí falando sobre as nossas questões básicas, tá? As questões básicas, pessoal, elas são as mais difíceis. Por quê? Porque elas são as questões iniciais. Todas as outras questões que vão pintar no decorrer do questionário acabam, na verdade, sendo derivações das questões básicas, né? São, na verdade, explicações que a tua mente vai encontrar para estas questões básicas, tá? Então, por exemplo, questões básicas. Qual é o nome do personagem? Qual é o sexo? Qual é a idade? Qual é a altura dele? Qual é o peso? Onde ele nasceu? Qual é a cor do cabelo? Qual é a cor dos olhos, qual é o corte do cabelo do cara, qual é a língua que ele fala, qual é a cor da pele, né? Então tudo isso aí são as questões básicas, né? Questões que vão determinar quem é esse personagem, perfeito? Esse é o primeiro passo, tá? No segundo passo, a gente já vai determinar as questões
sobre a história do personagem, tá? Então, quanto à primeira questão, a primeira parte, que são as questões básicas, que mostra qual é o norte, tá? Então, a segunda parte, que são as questões sobre a história, já vão colocar as pedras, já vão pavimentar o caminho que você vai utilizar para poder ir na direção daquele norte, perfeito? Então, aí você vai responder a questão do tipo, qual o nível de educação do personagem? Será que esse personagem teve acesso a algum tipo de educação, algum tipo de escola? Será que ele nunca teve chance de estudar? Será que ele sabe ler, sabe escrever? Tá? Quem são os familiares do personagem? Né? Ele tem família? Ele é órfão? Né? Ele tem pai e mães vivos? Né? Será que ele tem irmãos? Será que ele tem parentes? Será que ele tem tios? Perfeito? E qual seria o relacionamento com eles? Né? Será que de repente aí ele tem um bom relacionamento, ele ama os pais dele? Ou será que por algum motivo os pais dele são tiranos, são maléficos e por esse motivo ele não tem um relacionamento bom com os pais dele? Tá? Bom, ele tem algum trauma? Né? Será que ele tem algum trauma? Será que aconteceu alguma coisa terrível na vida dele, a qual ele não consegue esquecer? Né? Baseado nisso, qual é a memória mais marcante que ele possui, né? A memória mais marcante, qual é a coisa assim que volta e meia ele sonha, volta e meia ele tem um flashback e enxerga aquilo, né? Quando ele era criança, né? Quando ele era criança, o que ele queria ser quando ele atingisse a maioridade, quando ele virasse adulto, né? Qual era o sonho dele de criança, né? Ele tem irmãos? Qual é o relacionamento desse cara com os irmãos, né? Qual é a coisa mais notória que ele já fez, né? Qual é o ato assim mais corajoso que ele realizou em vida, perfeito? Tá? Então aí são questões aí sobre a história do personagem. É no segundo passo. No terceiro passo, nós já precisamos determinar quais são as crenças do personagem, tá? Então, quando a gente fala desse personagem, a gente precisa determinar, né, as características com relação à postura religiosa, né? E que é muito importante, a postura religiosa influencia diretamente o jeito do personagem enxergar o mundo, né? O jeito que as pessoas enxergam o mundo está sempre associada àquilo que acredita, né? Então, veja bem, esse personagem, qual é o código de conduta dele, né? Será que ele tem um código de conduta, né? Será que ele tem algum tipo de código de honra, né? Do tipo respeitar mulheres, respeitar idosos, né? Ou será que ele não tem nada disso, né? Será que ele é uma pessoa de fé? Será que ele acredita em alguma entidade, algum Deus? Né? Se ele reza para alguém antes de dormir? Tá? Ele possui grande senso de instinto? Né? Será que ele é um cara que sabe agir no momento certo? Será que é um cara que consegue discernir o que é bom do mal? Né? Então é isso aqui, o senso de instinto. Ele possui alguma crença que deixa aparente? Por exemplo, se ele é um cara religioso, se ele acredita em alguma entidade, será que de repente ele usa o símbolo dessa entidade no peito? Será que ele tem algum medalhão, algum anel que remete a essa entidade? Né? Ele é um cara honrado, né? Ele tem honra, né? Ele age em nome de alguma crença? Será que ele acredita tanto nessa entidade que ele segue que ele costuma normalmente agir em nome dela, comportando-se como um clérigo, como um paladino, por exemplo? Né? Então, essa aqui é a terceira parte, onde a gente fala das crenças do personagem. Tá? Aí entramos na quarta parte, que provavelmente é o suprassumo do processo de criação no personagem, que é onde a gente fala sobre o comportamento do personagem. Tá? Então, no comportamento do personagem, a gente determina elementos como, por exemplo, como você descreveria o comportamento geral do personagem. Tá? Como é o comportamento geral do personagem, né? Como é que esse personagem age no dia a dia dele, tá? Vale ressaltar, pessoal, que essa parte de comportamento, ela é especificamente importante quando você vai interpretar o seu personagem. Porque para você poder interpretar o personagem, para o mestre de jogo poder observar se você realmente está seguindo à risca aquele personagem que você criou, então é importantíssimo que você consiga responder bacana todas as questões que fazem parte aí do elemento comportamento, tá? Então olha lá, será que ele respeita a opinião das outras pessoas? Será que ele é cabeça dura? Será que ele dá ouvidos, né? Como é que ele se porta perante pessoas de outro sexo? Será que ele é sedutor? Será que ele é tímido? Será que ele é caladão? Tá? Como é que ele reage a dificuldades? Tá? Será que ele é aquele cara que fica nervoso, fica desesperado quando tem alguma coisa difícil pela frente? Ou será que ele é aquele cara calmo, que resolve tudo utilizando aí um sorriso no rosto? Tá?
Como é que ele reage às alegrias? Será que ele fica feliz, comemora? Ou será que ele enxerga as alegrias como diferença? Tá? Ele possui algum tique nervoso, né? Será que quando ele, por exemplo, está com timidez, ou então quando tem muitas pessoas olhando para ele, ele sem querer coloca a mão atrás da orelha? Será que de repente, quando ele se sente intimidado de alguma forma, ele começa a gaguejar, né? Então ele tem algum tique, perfeito? Ele possui algum tipo de fobia? Ele tem medo de alguma coisa amedronta ele bastante ao ponto dele recuar? Será que ele fala muito? Será que ele fala pouco, né? Ele faz amigos com facilidade? Será que é um cara carismático? Será que é um cara que consegue, na verdade, atrair a atenção de todo mundo, né? Será que ele possui um relacionamento amoroso? Será que ele tem alguma namorada? Será que ele tem várias namoradas? Será que ele não tem ninguém? Perfeito. Será que ele tem um amigo, um melhor amigo, alguém que acompanha ele? Alguém com quem ele compartilha coisas? Alguém com quem ele conversa bastante? Será que ele é um cara romântico? Ou seja, se apaixona com facilidade, né? E as pessoas? As pessoas gostam quando se encontram com ele, ou seja, ele é um cara gente boa, né? Então são questões aí que vão delinear qual é o comportamento desse personagem, né? De que forma esse personagem se comporta, né? É o elemento comportamento, tá? É o nosso quarto item. Aí vamos para o quinto item. O quinto item, a gente precisa especificar quais são os gostos desse personagem. Quais são as coisas que ele gosta, né? Por exemplo, qual a coisa que ele mais gosta? O que ele mais gosta no mundo, né? Ele possui algum objeto que ele goste bastante, algum objeto que tenha aí uma associação emocional muito grande para ele, né? Será que ele é apegado a coisas, né? As coisas materiais são importantes para ele de alguma forma? Como ele se portaria se perdesse algo? Se, por exemplo, roubarem dele um amuleto, né, que ele tinha desde a infância. Será que quando tomar esse amuleto dele, algum ladrão tomar esse amuleto dele, será que ele vai ficar mordido? Será que ele vai ficar com raiva? Ou será que ele vai ser indiferente, né? Qual é a cor que ele prefere? Que tipo de roupa ele gosta? Como é que ele gosta de se trajar? Que tipo de comida ele gosta? Tá? Será que ele gosta de aventuras? Será que ele gosta de ler? Tá? São questões aí a respeito dos gostos dele, que ele gosta, que também é uma nuance relativa ao comportamento, que é uma outra coisa que é avaliada pelo mestre de jogo quando você vai interpretar o seu personagem, para você dar um realismo ainda maior para aquele personagem que você acabou de criar, tá? Bom, o próximo elemento é a aparência, tá? Então a aparência é você descrever como é fisicamente esse personagem, né? Qual é a aparência desse personagem, tá? Então qual é a aparência geral dele? Esse personagem possui tatuagens? Ele possui alguma cicatriz? De que maneira ele conseguiu essa cicatriz? Qual é a melhor característica física aí desse personagem? Será que ele é fisicamente atraente? O que os outros acham da aparência desse personagem? Será que eles acham ele feio? Será que eles acham que ele não fede nem cheira? Ou será que ele simplesmente ele é um cara presença? Ele é uma mulher bonita, né? Ela é, no caso, tá? Será que ele aparenta a idade dele? Né? Será que ele aparenta ser mais novo do que a idade realmente que ele possui? Ou será que ele aparenta bem mais velho, né? Será que de repente ele tem 23 anos de idade, mas ele aparenta ter 80, tá? Bebeu muito, etc. Enfim, então esse aí já é uma outra categoria que é a aparência, que já é para você descrever o personagem, né? De repente você vai fazer um esboço desse personagem, você já vai ter um norte que é justamente nesse momento aqui, aonde você já vai estar falando aí da aparência do personagem, tá? E aí, por fim, a gente fala quais são os conhecimentos do personagem, né? Os conhecimentos do personagem, né? Baseado naquela primeira questão, para saber qual é o nível de conhecimento do cara, baseado nessa aí, a gente já consegue, na verdade, agora delinear melhor o que esse personagem conhece, né? Então, veja bem, quais são os conhecimentos gerais desse personagem? Existe algo que esse personagem faça melhor que as outras pessoas? O personagem sabe lutar, o personagem sabe usar armas, ele é treinado em sobrevivência, ele fala várias línguas diferentes, ele tem curiosidade em novos conhecimentos, né? Então são questões aí que você responde, né, dentro deste questionário, no sentido aí de você poder
capturar todos os detalhes acerca desse personagem em questão, tá? Então, meus amigos, com isso aí, a gente fecha a sequência, né, de questões que você deve responder para você determinar esse personagem, tá? Para você poder fazer isso aí, o que a gente recomenda? A gente recomenda que você utilize, por exemplo, uma planilha. Eu tenho aqui um modelo de planilha, tá? Que é um questionário de personagem, aonde a gente tem todas as questões básicas que eu acabei de mencionar para você, tá? Que são as questões, como eu mencionei, as questões básicas, as questões sobre a história do personagem, as crenças, o comportamento, os gostos, a aparência, os conhecimentos, e no final um resumo dos eventos recentes do personagem, ou seja, aqui onde o cara vai escrever o que aconteceu recentemente na história desse personagem antes dele se tornar um aventureiro dentro da mesa de RPG, tá? Então, isso aqui é muito importante para que você possa estar criando um personagem. Isso aqui é algo genérico, perfeito? Esse questionário aqui ele é genérico, ele pode ser adaptado para qualquer sistema de RPG, bem para com qualquer tipo de aplicação que envolva a criação de personagem. Quer seja games, tá? Quer seja entretenimento, você criar um vídeo para o YouTube, quer seja também teatro, você de repente criar um roteiro para teatro, criar um roteiro para quadrinho, para mangá, perfeito? Então, é uma coisa bem genérica aí que você pode estar utilizando, ok? Então, meus amigos, no próximo vídeo, eu vou estar demonstrando na prática como é que a gente pode estar preenchendo bem rapidinho aí essa planilha que eu acabei de mostrar para vocês com um personagem gerado aleatoriamente, né? Pegando as primeiras informações aí que vem na nossa mente, perfeito? Então, aguardo vocês até o nosso próximo vídeo, para a gente poder continuar aí justamente o nosso processo de como criar um personagem. Até lá, tchau, tchau!